Estamos aqui para celebrar, né, uma data muito especial, que são os 30 anos do Ministério Pastoral, né, aqui na Igreja Batista de Nova América, mas também 30 anos de consagração, né, ao Ministério Pastoral. Lembrar de tantas coisas que já se passaram, isso traz, né, uma emoção assim muito forte. E dizer que uma coisa que aconteceu, que marcou muito, né, assim, não só a minha vida, mas a nossa vida, que quando da ocasião da minha ordenação ao Ministério Pastoral, Deus proporcionou um privilégio de poder ter comigo a pastora Dulcineia. Desde aquele dia, eu me lembro, né, como se fosse hoje, ela entrando, né, junto com os pastores, né, que formavam um concílio para a ordenação, e ela ali participando, e dizer que, na verdade, esses 30 anos aí que nós celebramos é nós mesmos. Por quê? Porque durante todo esse tempo ela esteve comigo, nós estivemos juntos, e assim, nossa história de 30 anos é uma história muito interessante, porque na verdade, quando eu vim para Belo Horizonte para poder estudar e também seguindo uma direção de Deus através do meu pastor, o lugar que eu não tinha escolhido para ir era Belo Horizonte. E eu estava me preparando com outros projetos e acabei que vim para cá. E aqui, né, eu tive o privilégio de poder conhecê-la, e a gente então começa a nossa história. Aí namoramos, noivamos, casamos, e aconteceu um fato interessante, foi que no mês de agosto, quando veio a ordenação, e também havia algo que estava para acontecer na nossa história, né? Tanto é que ela vai compartilhar agora um pouquinho de como que ela entrou lá no dia da ordenação e o que né, aconteceu nesse fato importante que marcou a gente aí nesse momento, que não só da ordenação, que foi na Igreja Evangélica Batista do Grotão, lá no Rio de Janeiro, e depois aqui a minha posse aqui em Nova América. Então, eu já cheguei, né, nos últimos momentos de uma gravidez abençoada. Como resultado veio a Suzana, faltava apenas uma semana para ela nascer, então foi um momento muito bacana para a nossa família, iniciando ali um projeto de filhos. Eu me lembro também de uma música que eu cantei nesse dia para você, em homenagem ao que estava acontecendo, Tu és fiel, Senhor. E de lá para cá a gente tem visto a fidelidade de Deus em todos os momentos. Passado algum tempo, veio a outra filha, Sâmara, uma bênção de Deus, e assim a nossa família está crescendo, desenvolvendo a cada dia. Amém. Olha, e assim, na verdade, naquele tempo, há 30 anos atrás, né, para uma mulher poder fazer parte, né, de um evento como aquele, né, no concílio ordenatório, e ela já quebrou, né, ali alguns paradigmas que haviam naquela época. Eu creio que já era um projeto de Deus mesmo para lançar no futuro a ordenação feminina. Isso é verdade, porque logo depois também veio, né, um momento especial onde ela foi ordenada formalmente, mas na verdade o meu sentimento é esse, a minha convicção é que na verdade nós fomos ordenados juntos. Eu já disse isso, né, que na verdade assim, eu não seria, né, quem eu sou, e também não conseguiria realizar o que eu realizei se não fosse também ela junto comigo, e nós temos desenvolvido o ministério juntos. E eu assim, nesses dias tenho sido muito impactado por algumas coisas. Eu tenho revisitado a minha história e também a história dela, porque nós 30 anos, né, mas eu voltei no tempo e no espaço, né, antes, né, de tudo isso acontecer, quando eu era apenas um jovem que tinha tido uma experiência com Jesus, fui criado desde cedo no Evangelho. Minha mãe, ela ensinou a gente, né, minha e meus irmãos, no caminho do Senhor, Dona Marlene Bussardi Ferreira, e naquela época meu pai não era crente ainda,
Mas ele nunca impediu, pelo contrário, sempre incentivou aí a gente. Eu era apenas assim, esse jovem que durante um tempo queria mais, né, aprontar, mas quando eu tive uma experiência legítima com Jesus, mudou tudo, e eu queria servir o Senhor, e eu comecei minha caminhada com Jesus na Igreja Batista de Higienópolis, né, lá no Rio de Janeiro, e depois de um tempo eu fui para a primeira Igreja Batista de Bom Sucesso. Quem me batizou, né, lá em Higienópolis foi o pastor Ubiraci Dutra Guzmão, depois pastor Nildo, que foi meu pastor em Bom Sucesso, e depois então eu fui para a Igreja Evangélica do Grotão lá, e o pastor Delvec Moraes do Nascimento, ele e a dona Ruth, né, que era sua esposa. Lá naquela igreja eu pude me envolver com evangelismo, com missões, e apaixonado pelas coisas de Deus, quando eu me lembrei de uma experiência que eu tive quando eu tinha 16 anos, e o negócio ficou meio estreito para mim. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida, de que eu deveria estar me dedicando ao ministério pastoral, mas tinha projetos pessoais e tal, e abri mão de muita coisa para vir para Belo Horizonte. E olha, quando cheguei, né, eu fiquei com a minha mala arrumada uma semana, onde ia estudar e também ia morar para voltar, mas era aqui o lugar. E olha, o que eu teria perdido se eu não tivesse vindo e ficado aqui, né? Uma esposa como essa, uma companheira, uma amiga, né? Alguém que estaria comigo, a família, né, que Deus me deu também, né, aqui. E assim, eu sou muito grato a Deus por tudo isso. E o que me marcou muito na minha vida para cá, do Rio de Janeiro, foi meu pai, né, o Ari, seu Ari, meus irmãos também, o Roberto, o Robson, a Renata, a Raquel. Eu tive que abrir mão de todos eles, né? E eu me lembro que meu pai, minha mãe, meus irmãos me levaram na rodoviária lá do Rio. E aí eu vim porque era um propósito de Deus. E eu estava chorando, eu não queria que as pessoas dentro do ônibus vissem eu chorando. Eu comprei o Jornal dos Esportes, né, e tinha trago uma mala, e eu abri o jornal assim, como se estivesse lendo, para que ninguém pudesse ver que eu estava chorando. Mas vou dizer para vocês uma coisa: não foi fácil, mas eu tenho que reconhecer, como ela disse aqui, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus. Chegamos aqui então, trabalhamos em alguns lugares. Eu lembro aqui agora, né, de Pará de Minas, uma cidade onde eu fui ajudar a implantar uma igreja. Aí um outro amigo também do seminário, tivemos uma passagem ali em Santa Luzia, depois de casados, né, antes de ser pastor, né, tanto eu quanto ela fomos ajudar numa igreja também em Ribeirão das Neves. E assim, essa foi um pouquinho da nossa história aqui, até que chegamos aqui em Nova América há 30 anos atrás. E quando nós chegamos pela primeira vez, né, tinha mais lâmpadazinhas aqui, né, vermelhinha. Você vai ver algumas fotos aí do chão batido e tal. Ela já grávida da Suzana, como ela falou. Mas Deus nos deu uma direção que era para vir, para ficar aqui. E aqui nós permanecemos durante esses 30 anos. Né? Muitas pessoas passaram por aqui, passaram pela nossa vida. O que você pode dizer assim, de momentos marcantes desses 30 anos aí, alguma coisa que... Bom, primeiro, a consolidação da nossa família se deu aqui, porque a gente tinha 2 anos de casados, aí depois a gente arrumou a Suzana, engravidamos dela e começamos a formar família. Hoje, 30 anos após esse período, a Suzana nos dá um presente que é a nossa netinha. Então, a nossa vida aqui, ela tem sido uma história muito grande. 30 anos não são 30 dias, são 30 anos. E nesse meio do caminho veio também a Sâmara. E a Sâmara passou por alguns momentos difíceis, mas nós vimos o tempo todo a fidelidade de Deus nos acompanhando, como Ele prometera há tanto tempo atrás. Isso é muito bom, porque tanto a Suzana, né, um presente de Deus, a Sâmara, essa joia preciosa também que Deus nos deu, elas amam o Senhor, servem o Senhor, estão conosco, né? A Suzana aí se formou, ela é uma jornalista, mas ela decidiu estar trabalhando conosco, né? Ela trabalha conosco aqui também na igreja. Aí casou, veio, né, um filho, né, o Tiago, e a Sâmara cresceu, se desenvolveu, envolvida com muita coisa no ministério, e hoje ela
também formada, né? Ela é uma dentista, mas também está conosco assim no ministério. E aí vem a Rebeca, né? A Suzana e o Tiago, né? Tiveram a Rebeca nos brindando, né? Com uma netinha que tanto eu quanto aí a vovó, nós somos apaixonados por ela, né? E assim, é muito bom a gente poder parar e lembrar de como foi importante, né? A nossa família junto nesse processo aí. E em relação a uma questão assim, desses 30 anos, alguma coisa que você gostaria de compartilhar que tenha marcado assim você profissionalmente, como pastora também? Bom, depois que nós chegamos em Nova América, nós tivemos algumas oportunidades, né, para poder realizar alguns sonhos. Um deles foi a faculdade, que nós conseguimos concluir, depois a pós-graduação, que veio acrescentar muito no ministério. E essa questão realmente de se sentir realizada no ministério, naquilo que a gente faz. Eu sou uma pessoa realizada no meu ministério e louvo a Deus por isso. Amém. Isso é muito bom, depois de 30 anos, né? E uma coisa que é muito interessante que ela compartilhou foi que Deus nos honrou muito com essas portas que Ele abriu, né? A gente pôde galgar outros lugares, né, mais altos em relação à nossa vida pessoal, né, com uma formação não só na área de teologia, mas na área de psicopedagogia dela, minha área de psicanálise. Depois eu pude também estudar um pouco mais, ela também, e tudo isso foi muito importante. Mas eu queria dizer que todo o processo nosso de formação, de crescimento pessoal foi muito bom, mas o que mais marcou, eu diria, a nossa vida aí foi ver Deus, Ele agindo em nosso favor, nos honrando. Quando nós viemos para cá, um lugar muito simples, né? E assim, mas nós víamos que assim, Deus tinha um propósito. E aí então Deus abriu portas para a gente, né? Deus nos levou para vários lugares do mundo. Tivemos esse privilégio de poder ministrar em outros lugares, de poder estar pregando em outros lugares, de conhecer outros países, de poder estar servindo a Ele. Hoje a gente tem liderado uma rede de pastores de igrejas, né, que estão na visão, né, G12, e isso é muito importante dizer, sabe por quê? Porque não importa o lugar onde você está, quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai surpreender você como tem surpreendido aí muita gente. Eu quero deixar aqui a minha emoção, né, e também a minha gratidão a Deus por esses 30 anos. Não foi fácil, né? Mas pela graça de Deus nós conseguimos chegar até aqui. E por falar em bênçãos, em fidelidade de Deus, em 30 anos, numa história, nós também queremos ressaltar aqui o uso que Deus fez de nós para poder abrir algumas igrejas. Você se lembra como tudo começou, Jabuticatubas, uma igreja abençoada? Muito bom. Na verdade, você me fez lembrar agora, primeiro, que a nossa primeira experiência de batismo foi em Jaboticatubas. Inclusive, não é coincidência, mas encontrei a pessoa que foi a primeira pessoa a ser batizada na história que a gente começou aqui, Dona Raimunda, né? E chegamos aqui, tinha o Zé Maria, que na época era um obreiro, e ele foi pastor ordenado por nós, a igreja lá em Jaboticatubas. Mas também tivemos a experiência do Pera Branca, que era uma congregação, e aí foi emancipada, né? Depois Viçosa, que foi uma congregação também nossa, e aí depois foi emancipada. E aí começamos também lá na cidade de Oliveira, tivemos também a oportunidade de poder ter uma igreja. E você lembra que nós tivemos uma missionária, que depois consagrada também, pastora, foi mesmo, que abriu uma célula lá em Amã, na Jordânia? Sim, com certeza. Foi um trabalho bem distante que nós tivemos. E na verdade foi uma célula com muçulmanos, né? E assim, foi a Raquel, né, que foi também um momento muito especial. Aí vieram também outras igrejas, né? Nós tivemos a experiência de poder abrir uma igreja lá no bairro Buritis, né? Com a vinda do Gilbert e da Andréia para cá, os pastores também. Mas no Marajó, do Marajó, pastor Fábio e Gabriela, uma bênção. Só que antes disso nós tivemos um casal que foram ovelhas nossas aqui, que foram ganhos treinados aqui, que foi Tamar e Lucinete,
Com certeza. Que foram para Pingo d'Água, aonde hoje nós temos uma igreja também lá, muito assim abençoada. Tivemos o privilégio também de abrir uma igreja lá em Itajubá, né? Lá o pastor Sidney e a Kátia, e também tivemos uma passagem por São Lourenço. Hoje eles não fazem mais parte, mas também foi um trabalho que a gente começou lá. A igreja continua lá também em São Lourenço. Temos aquelas igrejas que caminham conosco, bem de pertinho, né? Batista Elim, pastor Josué, pastora Leia. São nossas filhas adotivas, né? Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora, o Darcy e a Renata, com a Igreja Conexão em Cristo, aqui a Igreja Batista Elim, né, como você já falou aí, do pastor Josué e da Leia. E esses são pessoas muito especiais. Agora, aqui, Deus nos deu, assim, pastores que são como filhos, né? Pastor Anderson, que já há 18 anos, né, está conosco, consagrado por nós. Depois o pastor Charles, também, que se converteu aqui, um adolescente, e hoje é um pastor também assim, abençoado. Depois veio o pastor Janderson, e a gente tem esse privilégio de ter esses pastores, né, que fazem parte da nossa equipe aí, e nós somos muito gratos a Deus por isso também. Sem falar que nós estamos em muitos bairros em Belo Horizonte através das células. Sim. Nossos líderes amados, nossos anfitriões, pessoas guerreiras que entraram conosco. E hoje, não só Belo Horizonte, mas também em Neves, em Vespasiano, onde nós temos células, e nós hoje temos células em mais, já passou de 30 bairros espalhados aí por vários lugares, e assim, uma liderança tremenda, e nós somos muito gratos a Deus por esse exército de líderes que Ele nos deu aqui em Nova América. Eu quero encerrar nesse momento, lembrando aqui de um texto que eu achei, né, os convites tanto da ordenação quanto da posse aqui na igreja, né, ordenação lá no Rio de Janeiro, na igreja do Grotão, e a posse aqui em Nova América, papel bom, né? Aí preservou. E um desses convites é o convite da posse aqui. O texto que está lá em Ageu, capítulo 2, verso 23, na parte B, que diz assim: esta é a mensagem do Eterno, eu vou tomar você como meu servo pessoal, você será como um anel de selar, o sinal da minha presença e autoridade soberana. Deus está aqui falando através do profeta Ageu, né, que aquele que Deus tinha escolhido, Deus faria dele como sendo um anel de selar. Naquele tempo, os governantes usavam um anel para selar as suas correspondências, para dar a marca da sua autoridade. Eu entendi que Deus ia fazer conosco, era assim, como um anel. Nós somos, o anel não faz nada sozinho. O anel, ele tem que estar na mão, né, de alguém que vai saber usá-lo, e na verdade simplesmente nossa vida está na mão de Deus. Nós somos como esse anel que Ele tem usado para poder marcar, e eu creio que selar também muita coisa em uma geração, e nós queremos fazer ainda mais. Entendemos que foi muito bom, mas cremos que Deus tem muito mais para fazer em nós e através de nós. Obrigado por poder contar sempre com você, por ter você sempre ao meu lado nessa caminhada longa aí. Que Deus possa continuar nos abençoando, e obrigado a todos que fizeram parte da nossa história, né? As igrejas, né? Os pastores, né? Assim, que os líderes, tanta gente que Deus assim nos presenteou, e aqui nós realmente podemos receber uma nova família. Eu agradeço a Deus também a oportunidade de ter me dado você, esse homem fidedigno, guerreiro, sonhador, que se chegamos até aqui, porque você teve muita garra. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Valeu.